Daremos início agora ao primeiro painel, intitulado Finanças Sustentáveis no Brasil, Ambiente Político, Institucional, Regulatório e Participação dos Fundos Subnacionais. Para tanto, convidamos ao palco a Secretária Nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Convidamos também a diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, Maria Neto. E para a moderação do painel, convidamos o gerente de projetos do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, Fernando Teixeira. Composto o painel, passo a palavra e a condução dos trabalhos para o senhor moderador. Bom, bom dia, né, a todas e todos. Agradecer a presença, em especial, né, da secretária Ana Toni, e do Ministério do Meio Ambiente, né, secretária de Mudança do Clima, Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Queria, antes de apresentá-las oficialmente, fazer um agradecimento especial à Casa G20, né, por ter disponibilizado esse espaço para a gente. A gente sabe né, da importância das discussões que vem acontecendo aqui. É um espaço concorrido e que nos permite fazer um seminário que junta forma e conteúdo, né? Porque, além de querer discutir e permitir reflexões associadas aí ao papel dos fundos soberanos na agenda climática, a gente quer propiciar um espaço, né, de troca, de intercâmbio de ideias, de intercâmbio de contatos, para que, de fato, essa agenda possa aí, se tornar parte, né, da construção para um mundo mais justo e sustentável. Antes da gente começar, eu queria brevemente apresentar o objetivo desse painel, né? A gente, quando organiza um seminário como esse, a gente tem, né, de fundo uma ideia do que a gente quer promover, e não teria como começar essa discussão sem discutir o ambiente político, institucional e regulatório. Por que isso? Porque a gente sabe que o Brasil ele tem, do ponto de vista das finanças sustentáveis, um espaço bastante profícuo de construção de normativas, resoluções, portarias de reguladores, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, SUSEP, etc., etc. Mas, no caso dos fundos subnacionais, existe um desafio muito grande, porque quando a gente está falando aqui sobre fundos soberanos e agenda climática, os fundos só poderão, de fato, fazer parte do ecossistema de financiamento climático se os gestores tiverem segurança jurídica para isso. E, para construir essa segurança jurídica, é preciso de uma resolução, né, de uma regulamentação específica, para que né, o gestor não fique com receio de que, a depender do investimento que ele decida realizar, que não vai ter um eventual problema e que isso não vai gerar, né, uma questão, inclusive, né, uma questão pessoal, né, além das questões jurídicas que podem acarretar para estados e municípios. E aí, nesse sentido, a gente vem trabalhando, né, a equipe do Fórum, junto com os gestores municipais e estaduais, na construção, né, de uma regulamentação já há mais de um ano. Fomos, enfim, dialogando com o Ministério da Fazenda, com o Conselho Monetário Nacional, no sentido de como é que a gente consegue ter uma regulamentação específica para os nossos fundos. E aí o caminho, que acabou sendo o que se desenhou, a gente construiu, né, junto com o pessoal do BNDES e outros atores, uma emenda ao projeto de lei das LCDs, das Letras de Crédito de Desenvolvimento, dotando o Conselho Monetário Nacional de poderes para versar sobre fundos subnacionais. Então, isso é, de certa forma, uma entrega, né, nossa do Fórum, e uma demanda, né, dos entes subnacionais, que a gente espera que, no curtíssimo prazo, né, no curto prazo, digamos assim, a gente consiga, de fato, colher os frutos. Para isso, obviamente, que a gente tem que conversar, né, dialogar com o Ministério da Fazenda, Banco Central, Ministério do Planejamento, que são ali os três entes responsáveis pelo Conselho Monetário Nacional, e é uma tarefa que a gente, né, já está realizando. Inclusive, a gente tem uma proposta de minuta construída junto com os fundos subnacionais para levar para avaliação, para diálogo. Então, a gente acredita que está no caminho correto, mas ainda aí há um pequeno trajeto a ser construído. E aí, por conta desse contexto todo, a gente falou, bom, vamos elaborar uma mesa que trate, né, daquilo que, por exemplo, o governo federal já vem fazendo.
Então, a gente sabe que no plano de transformação ecológica, você tem ali todo um tripé associado a financiamento sustentável, né? Você tem a construção da taxonomia, que, enfim, esse ano deve ser lançado oficialmente, você tem o mercado de crédito de carbono, você tem os títulos soberanos sustentáveis. No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem a construção do Plano Clima, né, que a secretária provavelmente vai falar a respeito um pouquinho, mas tem essa necessidade de entender como que os fundos subnacionais podem, de fato, né, como o prefeito Fabiano comentou, né, associar os seus investimentos a investimentos de impacto no território, né, que de fato possam fazer parte desse ecossistema, contribuindo, né, para o desenvolvimento ambiental, social e climático no presente, sem deixar de guardar recursos, guardar é uma péssima palavra, não gosto de usar, mas sem de preservar recursos finitos para as gerações futuras. Acho que esse é o melhor uso possível desses instrumentos, e por conta disso a gente resolveu, enfim, organizar esse painel. Apresentando, né, então, e começando pela secretária Ana Antônia, brevemente, Ana Antônia ela é economista e doutora em ciência política, atualmente secretária nacional de mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente, foi diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade de 2015 a 2023, presidente do Conselho do Greenpeace Internacional de 2010 e 2017, cofundadora do GIP, além de participação em conselhos e em organizações internacionais. Vou passar a palavra para a Ana, depois apresento a Maria. Ana, muito obrigado demais pela sua presença. Para a gente é muito importante contar com o governo federal e com uma figura central na discussão da agenda climática no Brasil. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Um grande prazer estar aqui. Agradecer ao IX, agradecer aos Fundos Soberanos, o Fórum do Fundos Soberanos Brasileiros, em nome aí do Axel, do Luciano, do Cláudio, cumprimentar todos os prefeitos, os representantes subnacionais. Estou vendo meu colega do Banco do Brasil já chegando aqui conosco. É muito importante esse debate para nós termos aqui, porque eu acho que tem cada vez mais, eu acho que o Brasil tem dado esse passo importante, que é esse alinhamento e a escolha do tema desse evento, Fundos Soberanos com a mudança do clima. Acho que tem tudo a ver com o que acho que o Brasil vem tentando construir, pelo menos desde esse último, agora desse último governo, agora que começamos o ano passado. O Brasil está vivendo, em menos de 3 meses, 3 crises climáticas ao mesmo tempo, quase, né? Nós vimos as inundações no Rio Grande do Sul, nós vimos agora os incêndios no Pantanal, imensos incêndios no Pantanal, e agora a seca na Amazônia, que está sendo uma crise imensa, tudo ao mesmo tempo. E, como foi dito pelo prefeito Luciano, aonde a crise climática chega é no município, é na casa das pessoas. Ela não, já chegou na sala de visita, está entrando no quarto das pessoas. E essa é a realidade que a gente está vivendo. E o que a gente, como uma pessoa que sempre trabalhou com mudança do clima, o que a gente vem tentando é construir uma governança climática, você falou de regulamentação, uma governança climática cada vez mais robusta. O Brasil foi aqui, Rio de Janeiro, né, onde a Convenção do Clima nasceu, junto com a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Desertificação, em 1992, né, a Rio 92. Alguns de nós já estávamos lá, isso mostra um pouco a nossa idade, mas é um momento, acho que é o que a gente agora vê, passado todos esses tempos, é que não adianta ter uma regulamentação climática, ambiental, hiperrobusta. Nós temos uma lei do clima desde 2009, se a governança financeira e fiscal, econômica, não está alinhada com a governança climática, porque a economia vai para um canto e a legislação climática ou ambiental vai para outro. E eu acho que o que a gente vem tentando fazer é trazer esse alinhamento da governança climática e ambiental com a governança e regulamentação agora mais econômica.
a parceria do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, até mudou o nome, né, para Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o Ministério da Fazenda e Ministério de Planejamento, ele é absurdo. A gente conversa mais com esses dois ministérios do que, provavelmente, com os outros ministérios, por causa dessa dedicação e esse entendimento da necessidade desse alinhamento que tem no governo federal. E temos também o pano de fundo da governança global, né, que a gente não está numa bolha aqui no Brasil. E na governança global, e foi comentado, né, dos recursos finitos de petróleo e gás, na COP28, como todos sabemos, em Dubai, foi acordado o que transitioning away, né, para caminhar para o fim dos combustíveis fósseis, que a gente sabe, né, que tem um tempo, mas isso, de novo, essas resoluções vão afetar na ponta, vão afetar os municípios e nos países que dependem desses recursos. E eu acho que os fundos soberanos, com a sua visão de longo prazo, é que vai dar a oportunidade para esses municípios investirem na transição que a gente tanto precisa. O Brasil vem fazendo coisas interessantes, e eu acho que quero colocar algumas. A gente está aqui na casa do G20, na Casa Laura Avim. No G20, o presidente Lula colocou 2 pilares muito importantes que acho que estão guiando todos os grupos de trabalho do G20, que é o combate à pobreza e à fome e o combate à mudança do clima. Esses 2 pilares são muito simbólicos, porque o presidente Lula entende mudança do clima como o maior acelerador de pobreza e desigualdade. Então, eles estão muito ligados uma coisa com a outra e mostra a importância de termos uma força-tarefa clima. Essa força-tarefa tem como objetivo exatamente o que a gente está conversando aqui, que é o alinhamento dos vetores econômicos com o financiamento para o clima. Então, ali, naquele lugar, estamos olhando diversos instrumentos, ainda não estamos olhando para os fundos soberanos, deveríamos, mas diversos instrumentos, eu vou mencionar alguns deles aqui, desde o que a gente chama plataforma de país, onde já existem alguns países, aqui estamos co-construindo, né, Maria? Junto com o BNDES e outros atores, Ministério de Minas e Energia, MIDIC, MAPA, uma plataforma de país para ajudar no financiamento externo para o Brasil, para que a gente possa contar, a partir dos planos, no caso do governo federal, quais são as prioridades para esse investimento. O Fundo Clima, que também está sendo operado agora pelo BNDES, vocês devem estar acompanhando, é um fundo que ele começou com 400 milhões, ou ele tinha, em média, 400 milhões, ele é desde 2009, e o ano passado a gente cresceu esse fundo para 10 bilhões e 400 através dos títulos soberanos verdes, né, que foram lançados. E já o ano que vem, o Fundo Clima vai ter 20 bilhões. São 20 bilhões para investir na descarbonização e na adaptação, porque o Brasil é muito suscetível, e muito vulnerável. Outros instrumentos que a gente já vem construindo, o EcoInvest, que é um hedge fund cambial para investimentos também em mudança do clima, para que os que peguem investimentos internacionais não sofram aí com a volatilidade cambial. Um novo instrumento sendo colocado. Assim como temos já outros, né? Estamos trabalhando aí, tentando pegar o mercado de carbono, vamos ver se o Congresso nos ajuda para que a gente tenha um mercado de carbono robusto, íntegro, que vai ser fundamental. E ontem mesmo eu estava num outro evento ali no Tesouro, onde agora o governo brasileiro está fazendo 2 coisas que são muito importantes, acho que vão ser muito importantes para os fundos, na parte de fazer essa parceria com esses outros instrumentos econômicos, que o governo federal agora vai ter marcadores no seu orçamento para falar quanto de recurso o governo federal está colocando para o combate à mudança do clima e para a adaptação.
fundamental sabermos como é que o dinheiro público está indo nessa direção. E ontem o debate era sobre riscos climáticos no Tesouro. Como é que os riscos são computados para o equilíbrio fiscal brasileiro? A gente está vendo, só esse evento no Rio Grande do Sul se contabiliza que a gente vai gastar mais ou menos 100 bilhões. Eu falava do Fundo Clima com tanto orgulho, né? Esse ano 10 bilhões, o ano que vem 20, mas só um evento extremo vai gastar, na economia como um todo, 100 bilhões. Isso tem efeito também no equilíbrio fiscal dos países, das prefeituras, certamente, e, eventualmente, vai ter, ou vamos ver países falando, eu não pago minha dívida externa porque acabei de passar por um evento extremo. Então, eu vejo que a parte econômica, principalmente agora a área fiscal e de tesouros, se juntando à parte, entendendo que mudança do clima pode ser uma grande oportunidade do Brasil transformar as nossas vantagens comparativas em competitivas, mas, ao mesmo tempo, um grande perigo e um perigo fiscal. Nesse sentido, a gente está construindo o Plano Clima. O Plano Clima é um plano que está sendo coordenado pelo o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que é presidido pela Casa Civil. Participam 26 ministérios e a secretaria está conosco lá no Ministério de Meio Ambiente. Vocês podem imaginar que co-construir um plano com 26 ministérios é algo não tão fácil, mas ele está sendo co-construído e ele tem duas partes. Ele tem a parte de mitigação, que serão 7 planos de mitigação: transporte, uso da terra, energia, resíduos, agricultura, esqueci algum ali, mas serão 7 de mitigação e 16 de adaptação, logicamente liderado pelo cada um dos ministérios, mas que tem aí um todo. E esse todo é muito importante. O ano que vem a gente vai estar aí liderando a COP30, e a gente quer levar para a COP30 o Plano Clima, mas não só as metas do Plano Clima, mas os planos do Plano Clima e como a gente vai investir e qual é a necessidade de custos e investimentos para cada um desses planos. Então, serão muitos desses planos. A gente vai esperamos integrar agora a nova NDC brasileira, agora já na COP29, onde a gente vai colocar a meta de 2035. Nós sabemos que a meta brasileira de descarbonização é muito ambiciosa já para 2030, né? O Brasil tem, talvez, uma das NDCs mais ambiciosas, 53% de diminuição de gases de efeito estufa baseado do ano de 2005. Então, chegaremos em 2030 com 1,2 gigatoneladas de carbono, e agora a gente tem que dizer qual é a nossa nova meta para 2035. Então, esse plano vai detalhar qual é a nova meta e como a gente chega lá, quanto custa chegar lá. Então, eu queria só terminar. Esqueci de um instrumento econômico que tem, talvez, muito a ver com os fundos soberanos, que é o Tropical Forest Forever Facility. É uma facility para a área de floresta, para restauração e manutenção de florestas, que está sendo desenhada entre, novamente, o Ministério do Meio Ambiente e a Fazenda, aonde vai se criar uma facility, aonde fundos de pensão ou fundos soberanos nacionais e internacionais possam investir. Logicamente, fundo soberano a gente sempre pensa, e por isso a regulamentação é tão importante, que sejam investimentos de longo prazo e de baixo risco, né, aonde possa olhar para financiamento de floresta em pé ou restauração, como esse tipo de financiamento. Ele vai estar lastreado aí por um banco AAA, para dar segurança para os fundos soberanos que são normalmente necessárias. Então, mais uma oportunidade. Eu acho que os fundos soberanos, a regulamentação que você falou é fundamental. E, como eu falei, eu acho que não tem momento melhor no Brasil para vocês agora pensarem nessa regulamentação, por toda a dedicação que o Ministério da Fazenda, através do Plano de Transformação Ecológica, está procurando
esses instrumentos e este alinhamento. Então, acho que, com isso, a gente mostra que o Brasil está na frente de trazer mudança do clima e instrumentos econômicos de uma maneira muito pragmática para mostrar que a gente quer construir esse novo Brasil, pensando em sustentabilidade, e a gente vai precisar de todos esses instrumentos, e os fundos soberanos vai ser o pilar, porque é o que pensa em longo prazo e é o que pensa na ponta dentro dos municípios. Então, agradeço pelo convite. Excelente, muito obrigado, secretária Ana Toni. Acho que muitas das reflexões que a Ana trouxe nos colocam desafios à frente, né? Tem o desafio da construção da regulamentação, da construção de governança apropriada e etc., mas tem um desafio que é uma oportunidade, que é a gente, né, como subnacionais, encontrar mecanismos de associação a essa agenda colocada pelo governo federal, para, de fato, fazer parte do ecossistema, ou seja, ancorar, né, dentro dos territórios, né, um instrumento financeiro que pode atrair capital externo, né, para os projetos que, de fato, têm impacto ambiental, social e climático. O Jorge Arbach vai falar, com certeza, sobre isso, né, com a ideia do power shoring. Mas eu acho que, assim, a gente até pensando alto, né, dentro da associação de municípios detentores de fundo, a gente pode e deve, né, na minha opinião, criar uma área voltada à construção institucional e associação com essa agenda do governo federal, para que, de fato, a gente possa impulsionar, né, multiplicar os recursos associados a esses investimentos, que são fundamentais, né? A gente estava conversando com o prefeito Cláudio, que não é uma agenda positiva, é uma agenda impositiva. Então, a gente tem que, de fato, se aproveitar das oportunidades. E eu acho que o governo federal está imbuído, né, de construir aí os mecanismos possíveis, e os fundos soberanos subnacionais, com certeza, são parte constituintes dessa nova agenda. Sem mais delongas, queria apresentar a nossa segunda panelista, Maria Neto. Muito obrigado, Maria, pela presença. A Maria Neto é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, atuou no Banco Interamericano de Desenvolvimento como especialista principal em mercado de capitais e instituições financeiras, e no New Development Bank, o NDB, né, o Banco dos BRICS, como chefe de divisão de instituições financeiras e mercados. A Maria ela é mestre em Economia no Instituto de Estudos Internacionais e Desenvolvimento de Genebra, e o Instituto Clima e Sociedade é um parceiro, né, nessa nossa iniciativa do Fórum. Então, agradeço aqui publicamente ao Instituto por esse apoio, e dizer, enfim, estamos juntos aí para construir uma agenda. Beleza, eu vou fazer uma apresentação. Eu tinha entendido que ia fazer uma apresentação. Tá? Não, é claro. E a ideia da apresentação é um pouco, na verdade, só ilustrar algumas coisas que a própria Ana que já trouxe para a gente. Tá? Eu queria um pouco, para a gente poder conversar sobre o papel dos fundos soberanos, sobretudo na agenda do Finanças do Clima, trazer alguns conceitos que é um pouco até uma provocação com a relação à regulação com o CMNE, porque eu acho que, além de regular as letras financeiras sustentáveis, só para a publicidade, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que começou com a BDE a desenhar isso em 2020. Então, fico muito feliz de saber que isso está saindo, e eu entendo a necessidade disso, mas eu acho que tem outras provocações aí também com relação ao uso dos recursos. E, talvez, só para a gente entrar na conversa, por que a gente tem que falar de finanças do clima e por que clima é importante? E por que os fundos soberanos têm que considerar isso? O que a Ana estava comentando dos 3 eventos, na verdade, exponencialmente, olhando quanto está crescendo os desastres naturais, sabendo que nem todos são por causa da mudança do clima, mas a maioria deles é, a mensagem que eu quero só deixar aqui com relação à urgência é que mais da metade desses custos econômicos não foram assegurados nos últimos anos no mundo. E, na América Latina, provavelmente, somente 30% foram assegurados. Isso significa perdas econômicas na veia de governo e setor privado, e, em particular, nos subnacionais. O custo de inação, que é isso aqui, ele é muito maior que o custo de ação. O custo de adaptação, mitigação,
O financiamento, como dizia aqui a Ana, que está de 10 bilhões, se não fizermos nada, passa a custar os 100 bilhões que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, essa agenda hoje, mudança do clima, e é isso também que eu queria pôr um pouco como contexto, porque é onde a gente tem que pensar como a gente traduz isso, no que os fundos, qual é o papel dos fundos soberanos, são muitas coisas ao mesmo tempo e todas elas como prioridade. Então, a gente está tendo uma discussão, muitas vezes, de, olha, temos que focar em energia, em redução de emissões, temos que focar em adaptação, porque a gente está sofrendo, temos que focar nas soluções baseadas na natureza. E o secretário-geral das Nações Unidas disse uma coisa bem correta, que é um filme que do ano passado ganhou o Oscar, é tudo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. A gente não pode só dizer que vai priorizar soluções baseadas na natureza. Elas correspondem a mais de 30% necessários que tem que acontecer para a gente poder manter a temperatura em 1 grau centígrados. Que, se a gente não manter, vai ter mais custos ainda que aqueles exponenciais que a gente viu. A gente tem já que investir hoje, sim, em resiliência e adaptação. Eu escutei as palavras dos prefeitos que apresentaram aqui no começo. As perdas que a gente está tendo hoje são significativas já, por exemplo, em zona costeira aqui, ou em drenagem, que não foi bem feita, etc. A gente precisa descarbonizar, e eu acho que os fundos soberanos têm muito a ver com isso. Como é que a gente pode pôr responsabilidade nas commodities, na mineração, no petróleo e gás, e, ao mesmo tempo, permitir essa transição justa de criar empregos e manter, mas, ao mesmo tempo, investir em mitigação, em projetos que possam reduzir a emissão. E, no caso do Brasil, sei que o Jorge vai falar disso, um enorme potencial de promover muito mais as nossas renováveis. Ao mesmo tempo, a gente também tem que entender, do ponto de vista financeiro, duas coisas. A secretária falou já de como o Brasil já está pilotando a questão das plataformas de país, de ser um espaço de mobilizar recursos. E é isso que eu vou falar um pouco mais na minha apresentação depois. Mobilizar recursos não é só o recurso soberano aqui, o financiamento público ali, o privado doméstico aqui, o financiamento privado internacional, o concessional e o comercial. É tudo junto. Como a gente vai fazer esse blending? Como esses recursos podem ser mais bem usados? Porque não é só uma questão de quantidade, é também uma questão do que a gente quer financiar e que tipo de financiamento. E tudo isso dentro de um momento importante, onde, infelizmente, quando houve o Acordo de Paris, a gente tinha um mundo melhor do ponto de vista de multilateralismo. E hoje a gente tem um mundo onde o tema de mudança do clima faz parte de crises várias que o mundo está tendo, e também uma competitividade que leva nem sempre a facilitar um acordo, que a gente vai ter um grande challenge da Secretaria e de todo o trabalho do governo do Brasil para poder atingir a COP30. O financiamento do clima global ele vem crescendo também exponencialmente, mas a mensagem é que esse financiamento ele ainda é muito pequeno com relação às necessidades globais. E veja bem aqui quanto é esse financiamento vis-à-vis outros financiamentos no mundo. Ao mesmo tempo, e é isso que eu queria um pouco manter a conversa aqui para pensar, qual é o papel dos fundos soberanos em termos de blending e de poder combinar recursos. Metade desses recursos são públicos e metade privados. Mas, na verdade, para poder realmente mudar investimentos, a gente está falando que 70% dos investimentos, na realidade, são privados. Os recursos públicos são muito limitados. Então, a mensagem é o recurso público tem que ser mais bem usado. Não obstante, a divisão ou o uso do recurso público e o privado, a gente pode ver é muito diferente no mundo, porque, em alguns países, o setor privado está muito mais ativo que em outros, e a gente também tem alguns lugares onde os governos, infelizmente, têm que ter um papel ainda maior pelas questões de riscos e capacidade local. No caso da América Latina e do Brasil, a gente tem que realmente ter essa conversa de como é que a gente pode engajar o setor privado e quais são os melhores usos de recurso público. Quando a gente fala de adaptação, talvez, em muitos casos, sinceramente, o custo vai acabar sendo público, porque é um bem público.
Ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente não possa melhor parametrizar e pensar também o financiamento, por exemplo, em dar uma certa responsabilidade a que os seguros possam cobrir uma parte dos riscos, as infraestruturas e os PPPs integrem riscos que antes eram considerados força maior como riscos recorrentes, e que a gente possa, nessa parametrização, entrar com a quantidade de recurso público lá onde ele é realmente necessário. Então, essa discussão de como a gente combina os recursos, eu acho uma discussão fundamental, inclusive na regulamentação dos fundos soberanos. Além do financiamento, eu queria também levantar, porque a gente está tendo um crescimento exponencial também no mercado de capitais. E, para dar o exemplo dos títulos verdes, eu acho que é impressionante olhar, e eu, no BID, trabalhei muito com isso. Eu lembro que, em 2016, a gente tinha uma emissão de título na América Latina, que foi da NAFIN, no México. E, hoje, a gente tem, na América Latina, apesar de uma porcentagem pequena no mercado global, veja bem, são 30% dos mercados da América Latina os títulos. E os títulos soberanos tiveram um papel fundamental, como foi o caso aqui no Brasil, de financiar o investimento climático. Existe muito potencial para ainda crescer mais nesse mercado. E fundos soberanos e outros tipos de fundos que podem ajudar a estruturar debêntures incentivadas e desenvolver o mercado também podem ser usados para isso. Os fundos soberanos globais são enormes e têm um potencial muito grande. Não é novidade a pressão sobre esses fundos na conversa global do financiamento climático, porque a gente sabe, como dito, que o recurso público é finito, a gente precisa escalar investimentos privados. Como a Ana explicou, esses fundos são fundos de longo prazo e eles podem ter um papel fundamental não só para investir no longo prazo, mas também para, talvez, investir em algo mais inovador. Também queria chamar a atenção que, além dessas tendências no financiamento, a gente, dentro disso, tem uma pressão global. O Brasil não está inserido, como a Ana falou, só aqui para dentro. Há uma pressão global de competitividade, seja por medidas políticas de outros países, como Estados Unidos com subsídios ou a Europa com impostos, mas a gente também tem uma pressão global das próprias indústrias e das corporações. Independente do que a gente faça aqui, muita regulação vai começar a cair aqui por parte das corporações. Eu estive em Londres há 2 semanas atrás, num evento que chamava Doing Business, eram só as grandes empresas do mundo, a Google, a Microsoft, Nestlé, Tetra Pak, e alguém perguntou, levanta a mão aqui, quem tem mais de 90% das suas emissões de gás de efeito estufa no escopo 3. O escopo 3 quer dizer os fornecedores, a cadeia de valor. Todo mundo levantou a mão. O que significa isso para a gente? É que a Palmolive, a Nestlé, a Tetra Pak operam aqui. Como a gente vai começar a olhar isso como uma oportunidade, que é o que a Ana falava também, passar de vantagem comparativa a competitiva. O Brasil tem um enorme potencial, porque nós temos já hoje uma matriz verde, porque nós temos oportunidade de vender soluções baseadas na natureza, e a gente tem que ver como pode usar isso para fazer entender que os nossos produtos são competitivos. Essa mesma pressão, e a gente está vendo aqui, na fala do Fernando de falar, o Brasil está inovando por criar a sua taxonomia verde. Essas taxonomias não é só porque é taxonomia. Ela é importante porque ela integra os mercados. Ela integra os mercados de títulos, ela integra toda a questão de inovação financeira e também as obrigações de corporações. Eu não vou entrar também muito em detalhe aqui, porque eu acho que a Ana já tratou disso, mas eu acho que, para a gente pôr em contextualização, o avanço até a COP do ano que vem, em termos de avanços com financiamento climático, é fundamental. Porque é óbvio que todo o plano de mitigação que a Ana está propondo aqui, se a gente não puder mostrar como vai implementar, executar e financiar, é muito difícil convencer as pessoas. Assim como a gente vive isso aqui dentro do Brasil, há uma mesma pressão lá fora, tá certo? O G20 foi muito interessante, também não vou passar muito aqui, porque a Ana já falou disso, mas o que eu queria um pouco relatorar aqui é que acho que saíram muitas inovações financeiras do G20 que têm que ser consideradas na forma como a gente implementa o financiamento. A gente tem uma conversa no G20 muito importante de reformar o sistema financeiro, porque esse tema do clima se transformou num tema tão importante que, basicamente, alguns países, por exemplo, os africanos, que estão quebrados fiscalmente, estão dizendo eu não consigo me desenvolver se os riscos do clima não passarem a ser considerados
na minha gestão financeira fiscal. Da mesma forma, eu estava também sentada com o presidente da Zurich, há um tempo atrás, num evento em Washington, e ele falou, para mim, a coisa que eu queria que para os meus netos que fosse a mensagem maior é que as rating agencies passassem a integrar os cenários de riscos climáticos e a gestão desses riscos como parte do rating. Porque hoje isso não é feito nem em valuation privado, nem em valuation de banco, nem fiscal. Resultado, a gente não está olhando aquele gráfico lá no começo como parte do que realmente vai acontecer. Mas a gente também não premia quem está fazendo a coisa direito. Então, é uma discussão interessante, porque, no fundo, a gente acha o G20 é uma coisa ali grande. Não, essas conversas estão acontecendo aqui. E o que eu quero passar como mensagem no financiamento é que não é mais só uma questão de financiar. É, de novo, como a gente vai financiar, como a gente mobiliza, que tipo de recursos eu preciso combinar. E, portanto, esse repensar do sistema financeiro tem diferentes coisas que eu queria provocar aqui a conversa para os fundos soberanos. Nós temos que pensar em novos produtos e novos mercados. Para promover soluções baseadas na natureza, eu preciso identificar e ter formas de valuar, por exemplo, o ativo que eu estou criando, por exemplo, com a bioeconomia, com a restauração. Eu preciso criar também novos mercados que possam reconhecer o valor agregado desses investimentos. Eu tenho que repensar também a minha adequação de capital e governança para, talvez, tomar mais risco. E essa é a minha provocação. Não é só a gente poder captar de novas formas e fazer blending, mas, realmente, o que a gente precisa é só financiamento ou, por exemplo, para investimentos de longo prazo, o que é necessário são garantias de desempenho, que, por exemplo, não existe hoje no Brasil. Ou seguros para restauração, onde você tem os primeiros 4 anos da floresta não assegurados hoje. Então, a provocação que eu tenho um pouco aqui é que a gente vê hoje o sistema financeiro, não só no G20, mas um pouco em todo o diálogo local, tendo que repensar o seu papel e pensar em novas formas de combinar recursos, desenvolver produtos e adequar seu capital. E, nesse sentido, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas a questão é, não há uma resposta só com fundos climáticos, só com multilaterais, só com os fundos privados, ou só com mercados novos de crédito de carbono e pagamento. A questão é como é que a gente combina esses recursos da melhor forma. E eu tinha um chefe que brincava, a gente tinha uma garrafa de uísque nessa apresentação, que dizia, um blend tem que ser bom, porque, senão, no dia seguinte, dá dor de cabeça. E, assim, essa história do blend é isso. E podem ter muitas formas também de instrumentos diferentes para que possa ocorrer. O Brasil está muito bem posicionado para ser um catalisador de investimentos. Para poder catalisar isso, a gente não pode só olhar, olha, eu quero fazer aquela obra pública aqui. E aí eu acho que tem uma questão com relação à discussão dos fundos soberanos. Qual é o papel deles, em termos de ser um trigger, um inovador, um fundo que tem um papel diferente de um orçamento comum e corrente? Tá? Então, essa é um pouco a minha provocação aqui, sem entrar no detalhe. A questão aqui é que nós temos um potencial enorme de termos uma vantagem competitiva. Mas cada um desses temas, que a gente pode entrar em discussão depois, mas eu sei que tem aqui o Saceron, o Jorge e outros para falar, cada um desses temas precisa de uma discussão de como é que a gente vai resolver o financiamento deles, e cada um tem uma necessidade um pouco diferente. Então, eu só queria, nesse contexto, pensando na COP30 no ano que vem, não porque tudo para e o mundo acaba depois da COP30, mas porque vai haver um momentum, claro, de a gente ter que mostrar essa ambição, que, como a Ana apresentou aqui, o Brasil tem uma ambição grande. Para a gente poder ter essa ambição, a gente precisa acompanhar essa ambição com coisas tangíveis. E nós temos algumas tendências importantes. As soluções baseadas na natureza são oportunidades para todo o Brasil, não é só um problema da Amazônia. O potencial de restauração em pastagens, por exemplo, degradadas no Brasil, são quase mais de 40 milhões de hectares. Tá certo? O potencial da gente poder promover soluções baseadas na natureza com infraestrutura, por exemplo, para as cidades, tem um potencial tremendo também. A Ana comentou aqui alguns mecanismos que o próprio governo está lançando, como esse Tropical Forest Forever, a possibilidade de criar também uma plataforma de país, o mercado de carbono.
Eu queria só me ater a 2 pontos aqui que eu acho importantes também. O Brasil tem esse potencial de destravar tecnologia e promover novas indústrias, big way. O problema é que, obviamente, nenhuma dessas coisas é rápida. Se a gente for falar, por exemplo, de um sonho de consumo de promover restauração produtiva com macaúba e espécies nativas que pudesse ser usado para poder produzir combustíveis, por exemplo, de Sustainable Aviation Fuels alternativos, a ideia é maravilhosa, você restaura, você conserva, e você, ao mesmo tempo, cria um combustível alternativo. Mas isso precisa de um monte de coisas acontecerem de longo prazo. Para poder chegar a essa ambição, vai ser necessário investimento de P&D, vai ser necessário inovação, vai ser necessário identificar com que setor privado a gente está trabalhando para isso. Fundos soberanos podem ter esse papel. É muito importante a Petróleo e Gás ter um papel de liderança nisso e trabalhar com o meio ambiente, com a fazenda, etc. Então, aqui é um pouco essa provocação de que existem muitas oportunidades, algumas regionais, a gente vem falando muito do power shoring, por exemplo, no Nordeste. O caso do Espírito Santo também eu acho extremamente interessante, porque o governador Casagrande decidiu demonstrar o Espírito Santo como um estado que vai fazer a descarbonização, trabalhando com a grande indústria, mas a gente tem que olhar isso em termos de clusters. Como é que eu olho isso como um projeto de desenvolvimento? Não é só olhar que eu tenho aqui a ArcelorMittal, a Vale, o que eu vou fazer com eles para criar cadeia de valor, emprego, oportunidades e trazer inovação, atrair novas indústrias. É uma outra forma de pensar. E eu queria passar para a última aqui, que é também o financiamento de adaptação e uma nova forma de parametrizar recursos. Todos aqui no começo falaram, e é natural, as cidades estão muito vulneráveis. Como é que a gente vai repensar as concessões de obras públicas, no desenho delas? Como é que os fundos soberanos podem ajudar a desenhar esses novos produtos inovadores e se associar, por exemplo, com seguros, para oferecer instrumentos que sejam um pouco mais inovadores? Então, para concluir, eu acho que os fundos soberanos têm um papel muito estratégico, e, sobretudo, a nível local. Tá certo? Tem uma oportunidade de alavancar recursos, mas, eu insisto, não é só obra pública. Tem que pensar como esses fundos se inserem na oportunidade de fazer o blended, de atrair recursos, de combinar os seus recursos com recursos internacionais, nacionais, privados, públicos. Tem uma oportunidade de ter um espaço muito único para as necessidades subnacionais, e é importante identificar também não só a capitalização, mas o uso. Como é que eu faço isso ser uma coisa inovadora, que não é mais do mesmo? Tá certo? Por que o fundo? Tá? E, por fim, eu queria só levantar também, porque teve muito isso na entrada, e a gente não falou muito disso, obviamente, para esses fundos funcionarem, eles têm que funcionar bem. E aí, um pouco com o meu chapéu antigo do BID, é natural que a gente tenha muitas experiências no Brasil que foram mistas com relação à capacidade de estruturar e gestar fundos. A gente tem histórias com bancos de desenvolvimento subnacionais no Brasil, que nos anos 80 fecharam todos e depois alguns ficaram. Então, assim, o que eu queria trazer aqui? Acho que é muito importante aprender das lições aprendidas de como estruturar esses fundos, tanto em termos de regulação, bancos de desenvolvimento, estruturas de gestão, mas talvez também pensar algumas coisas mais inovadoras. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma figura que se chama Green Banks. Os Green Banks nos Estados Unidos, como eles não têm bancos de desenvolvimento, como a gente tem alguns aqui, eles viraram justamente isso. O estado do Connecticut, a cidade de Washington, o estado de Maryland, o estado de Hawaii, criaram fundos dedicados ao clima, que têm inovação, e são fundos para blending público-privado, olhando as necessidades locais. Eu acho que seria muito útil também, nessa discussão de desenho, começar a olhar o que a gente quer fazer, porque, falando em negociação com o Bacen, é também pensar quanto mais flexível você pode ser com esses fundos. Como eu não vou ficar travado numa regulação de banco comercial e não poder fazer uma garantia, um crowdfunding, estruturar um mecanismo um pouco mais inovador, que, de novo, para mim, não deveria ser só financiar obras públicas, deveria ser inovar e fazer o blending. Obrigada. Excelente, muito obrigado, Maria, pela contribuição. Excelentes reflexões colocadas, provocações, e que servirão, com certeza, para o
para o nosso futuro, para a gente pensar o papel que, de fato, os fundos subnacionais podem cumprir nessa agenda que está colocada, que é desafiadora, mas a gente não tem escolha, né? A escolha não existe, que é continuar fazendo o que a gente faz, a gente tem que pensar para frente, ser inovador, e a própria decisão de criar esse tipo de instrumento, né, da parte dos subnacionais já é uma decisão inovadora, e agora a gente precisa, obviamente, continuar aí incrementando para que eles possam fazer parte desse ecossistema de finanças climáticas. Não vou mais me alongar, agradecer novamente, pedir uma salva de palmas, e a gente pode ir para o próximo painel. Obrigado.